Bom, a gente vai agora falar um pouquinho sobre a diabetes. A matéria que eu tinha colocado para vocês, né? Então, assim, eu tenho certeza que vocês já tiveram aula sobre fisiologia, né, da diabetes. Como funciona a questão da fisiologia, a função do pâncreas. Então vamos relembrar um pouquinho aí para vocês entenderem a questão da patologia. Então o pâncreas, ele é considerado um órgão e uma glândula. Por que ele é considerado também uma glândula? Porque o pâncreas, ele libera hormônios. Ele tem 2 hormônios que ele libera, o pâncreas. Um é a insulina e o outro o glucagon. A insulina, ela é responsável para ajudar a glicose a entrar dentro da célula. Então, quando eu tenho uma quantidade de glicose na corrente sanguínea, essa glicose, ela precisa entrar dentro da célula para ela poder trabalhar. Então a célula, ela vive de glicose. Então para ela exercer a função dela e trabalhar em prol do nosso corpo, ela precisa gerar energia. É a mesma coisa, gente. Se a gente deixa de comer, de se alimentar, de tomar água, ao longo dos dias ou das horas, o nosso corpo vai ficando debilitado. Por quê? Porque eu preciso me alimentar, porque se eu não me alimento, eu não consigo dar continuidade nas minhas funções ali. A célula é a mesma coisa. Então, para ela executar o trabalho dela, independente de qual órgão ela vai trabalhar, ela precisa de energia, né? Então, a insulina, quando é liberada, ela vai aderir na célula para a glicose entrar dentro da célula. De contrapartida, existe outro hormônio chamado glucagon. Então, o glucagon ele vai fazer o controle na corrente sanguínea, liberando glicose. Então, exemplo. Quando o pâncreas libera insulina, a quantidade de glicose que está na corrente sanguínea vai entrar dentro da célula, concorda? Só que automaticamente, muita glicose, o sangue não pode ficar com pouca glicose. E se o sangue fica com pouca glicose, eu vou ter uma hipoglicemia. Então o que o pâncreas faz? Ele libera, além da insulina, libera o glucagon para manter a homeostasia do meu corpo, manter em equilíbrio. Então, a diabetes, embora muitas pessoas às vezes não dá muita relevância a essas questões, é uma doença que acomete muita população, né, igual a hipertensão. Então a hipertensão e a diabetes estão ali, são patologias que estão muito presentes no dia a dia, né, das pessoas, e às vezes as pessoas não dão muita relevância a essa questão. Muitos pacientes vão a óbito por não cuidar da questão dessa diabetes. Cuidar na questão alimentar, nas medicações, seguir os horários das medicações, seguir a questão de avaliação e verificação da glicemia capilar. Então, o paciente que é considerado diabético, ele precisa fazer uma realização de glicemia capilar durante o dia. Então, várias vezes ao dia, pelo menos no mínimo 4 vezes ao dia. Então, precisa ter um controle, da mesma forma que a pressão arterial. Quem tem pressão alta, o ideal é ter um aparelhinho de pressão onde você possa verificar várias vezes ao dia, da mesma forma que a diabetes. Embora a população tenha muito problema em relação a essa questão, porque a diabetes, assim como a hipertensão, é dever do governo dar os medicamentos. Então, os pacientes que têm diabetes, o governo deveria dar a maquininha, as lancetas e as fitas para fazer o teste da glicemia. Mas, infelizmente, a população é uma população tão grande com essa patologia
que infelizmente o governo às vezes não fornece para todo mundo. Então, assim, sempre que os pacientes que vão buscar as fitas, as lancetas nos postos de saúde, nas UBSs, infelizmente tem problemas para adquirir, porque o governo não tem, às vezes, disponível ali naquele momento, né? Então acaba dificultando para quem não tem dinheiro e não tem possibilidade de comprar essas lancetas, essas fitas, infelizmente acaba sem realizar o teste de glicemia capilar. E aí isso dificulta mais, né, aí a questão de manter aí a diabetes de uma forma controlada. Em relação à dieta, quem tem condições consegue manter uma dieta equilibrada, fazer usos de alimentos orgânicos, fazer uso de adoçantes, tem adoçantes muito bons, açúcares bons, como o açúcar mascavo, né, demerara, mas assim, são muito caros, então dependendo do paciente, da condição financeira desse paciente, infelizmente não consegue, né, fazer um controle alimentar. Então quem tem condições passa com um nutricionista, faz uma atividade física, compra alimentos adequados. Então assim, a diabetes ela é uma patologia que abrange aí 70%, 80% da população, jovem, adulto e idoso, e pode levar sim a óbito. Eu trabalho numa UPA, né, pronto atendimento, numa UPA, onde eu já peguei vários casos de cetacidose, ou seja, pacientes com a diabetes super descontrolada. Então chega num estágio, quando o paciente chega nesse estágio da cetacidose, que é uma alteração metabólica por conta da questão da insulina pelo pâncreas. Então assim, a glicemia capilar desse paciente está acima de 400, né? Às vezes até tem aparelhos que aparece HI, que é acima de 500. Então esse paciente, quando chega para nós, ele já chega numa função pancreática mega alterada, quase não funcionante, e com várias alterações metabólicas do organismo celular. E aí é difícil de controlar. Então a insulina, nesses casos, não é feito subcutâneo, nesses casos é feito endovenoso, nesses casos às vezes coloca insulina em bomba de infusão. Então eu vou pegar um soro fisiológico de 100, colocar 100 unidades de insulina num soro de 100, soro fisiológico, e vou colocar numa bomba de infusão e vou seguir um protocolo. Então existe um protocolo, a gente imprime esse protocolo e conforme a glicemia capilar, a gente vai colocar a quantidade de ml hora na bomba, tá? Então o certo é fazer isso. Então a diabetes é muito mais grave do que as pessoas pensam e mata muito mais do que as pessoas pensam, né? Aí aqui fala um pouquinho, a diabetes, conhecida cientificamente como diabetes mellitus, uma doença metabólica, né, metabolismo, altera o metabolismo na reação pancreática, pelo aumento de níveis de açúcar e glicose na corrente sanguínea. Ela pode causar o aumento da taxa de glicose, levando à complicação da função do coração, nas artérias, nos olhos, nos rins, nos nervos, e em casos mais graves pode levar à morte, tá? Que é aqui, ó. Pode levar à morte e leva à morte mesmo, tá? Quais os sintomas dessas doenças? Então, sede excessiva. Pessoas diabéticas têm muita sede, que é chamado de polidipsia, tá? Ou seja, essa pessoa vai tomar água muitas vezes durante o dia, durante a noite. Então, quem tem diabetes geralmente acorda muito à noite por conta dessa sede excessiva, tá? Muita vontade de urinar, que aí a gente pode chamar de poliúria, que é uma urina em excesso, com maior frequência. Então a pessoa que tem poliúria, ela vai muitas vezes ao banheiro urinar e urina pouco. Então ela acabou de urinar, daqui 10 minutos ela está urinando de novo, tem vontade de urinar, daqui 10 minutos ela tem vontade de urinar. E a urina também é um grande problema na madrugada, porque o paciente que tem diabetes,
ele vai muitas vezes ao banheiro durante a noite. Aumento da fome, perda de peso, uma visão embaçada. E existe algumas diferenças, né? Nós temos dois tipos de diabetes, que é a diabetes 1 e a diabetes 2. A diabetes 1, ela é diagnosticada na infância, tá? Aqui, ó, diabetes 1 é diagnosticado na infância. E a diabetes 2, ela aparece geralmente na fase adulta. A diabetes 1, está marcada aqui em vermelho, ela não produz insulina. Ou seja, a diabetes 1, ela é diagnosticada na infância e quando é diagnosticada, o pâncreas não produz insulina. Então essa pessoa vai tomar insulina de imediato. A diabetes tipo 2, ela geralmente comete na fase adulta. E ela pode não ser insulina dependente. Ela tem uma diminuição da produção de insulina, mas ela ainda produz. E então eu posso entrar com medicamentos orais e não necessariamente entrar com insulina. Mas isso vai depender da quantidade de produção que esse pâncreas está produzindo nesse paciente. Às vezes, por mais que seja diabetes tipo 2, talvez entre com insulina dependendo do caso. Às vezes pode ser momentâneo naquele período para anormalizar e depois eles tiram e começam com os via orais, mas aí cada caso é um caso, aí precisa ser analisado, precisa ser verificado, tá? Aqui fala, ó, diabetes tipo 1, assim como a diabetes tipo 2, é caracterizado pelo excesso de glicose na corrente sanguínea, tá? Dando várias complicações aí no organismo, tá? Aí é que fala aqui, ó, diabetes tipo 2, caracterizada pela produção insuficiente de insulina pelo pâncreas ou incapacidade do organismo utilizar a insulina produzida de forma eficiente. É mais acometida em pessoas, né, a partir dos 40 anos, pessoas acima do peso, sedentárias e sem hábitos alimentares. Então, geralmente acomete essas pessoas que têm sobrepeso, que é sedentária, que tem um hábito alimentar aí não muito bom, tá? A diabetes tipo 1 e a tipo 2, o diagnóstico delas são através de dosagem de glicemia, glicemia capilar, né? Ou a hemoglobina glicosilada. É um exame que você realiza, onde é coletado várias vezes no período da coleta. Então vamos supor, esse paciente vai fazer esse exame, ele vai ficar umas 6 horas ali para fazer a coleta. Então ele faz uma coleta, 2 horas, 1 hora depois ele faz a segunda coleta, ele vai fazendo várias coletas até dar 6 horas. Geralmente são 6 horas. Tem lugares que fazem 4 horas, então colhe uma, depois de 1 hora colhe a segunda, depois de 1 hora colhe a terceira, depois de 1 hora colhe a quarta amostra, tá? Então, esse exame pode ser feito o exame de glicemia capilar em jejum, e aí os critérios estão listados aqui, ó. Glicemia de jejum acima de 126 mgdl, que é miligramas de decilitros, esse paciente aí ele vai estar diagnosticado aí com diabetes. Apesar dessa glicemia de jejum, né, ser realizada para um diagnóstico, geralmente essa glicemia de jejum não só ela é utilizada para realizar aí essa questão do diagnóstico. Então, geralmente eles fazem essa hemoglobina glicosilada, que é o paciente vai lá, ele punciona várias vezes um acesso, né? Ele fica ali e vai colhendo o sangue em alguns horários específicos, tá? E fora isso tem a glicemia de jejum. Geralmente o médico não se baseia tanto só na glicemia de jejum, tá? Geralmente ele pede glicemia de jejum e automaticamente pede essa hemoglobina glicosilada. Se vocês quiserem aprofundar aí e saber mais sobre essa hemoglobina glicosilada, aí vocês pesquisam aí, tá bom? Qual que é a taxa de uma glicemia capilar normal? Então ela varia de mais ou menos de 90 a 120,
125, uma glicemia normal, tá? Óbvio que se o paciente ele for diabético, 150, 160, para esse paciente que é considerado diabético, que tem um nível desacerbado, né, do descontrole da diabetes, 160 para esse paciente vai estar bom, né? Então tem pacientes que têm glicemias alteradas, paciente que está numa fase muito avançada da diabetes, que o pâncreas ali não funciona muito bem. Então, mesmo estando 160, 170, 180, nós consideramos às vezes normal para esse paciente, tá? Pensando assim, meu paciente, a glicemia dele sempre está em torno de 300, 350, totalmente descontrolada. Então, se ele está com 180, então ele está bem, né? Comparado com 350, com 400, 180 tá bom. Então, cada paciente é um paciente, eu vou avaliar o paciente individualmente. Então, a gente sabe que literatura geralmente é um valor X, mas a gente vai ver outras questões. É igual a pressão arterial. Aí a pressão do meu paciente está 15 por 9, 150 por 90. Ah, mas é um paciente hipertenso há 20 anos, que ele toma medicamento há 20 anos, a pressão dele nunca vai estar no padrão considerado normal, que é 12 por 8 a 14 por 8. Nunca vai estar. Então, a mesma coisa a glicemia capilar. Paciente diagnosticado com diabetes, 20 anos diabético, a gente não vai conseguir, talvez, controlar a diabetes dele mantendo nos parâmetros de 90 a 125 miligramas de decilitros, né? Então, a gente tem que avaliar todas essas questões, tá? Bom, diabetes, eu acho que é super claro para vocês, todo mundo já viu em fisiopatologia, né? Deu uma breve explicada aí na fisiologia. Então, é uma patologia, uma doença que acomete muito nós brasileiros, né? E não só os brasileiros, mas o mundo aí fora. Praticamente 80% da nossa população tem diabetes, seja ela tipo 1, seja ela tipo 2. Acomete muito pacientes idosos na faixa etária de 50 a 60 anos. Então, é uma doença que para a faixa etária idosa é bem complicado, deve ser bem controlado, porque pode levar sim a óbito. Então, hoje, cada dia que passa, a gente tem mais atendimentos de pacientes com descontrole diabéticos, com cetoacidose metabólica, onde o pâncreas não consegue metabolizar e fazer a sua função, que é manter e mandar a glicose para dentro da célula, onde essa glicemia capilar, ou seja, essa taxa de glicose dentro da corrente sanguínea vai aumentando, e essa taxa cada vez fica mais alta, e aí quando ele chega dentro de uma unidade hospitalar, às vezes mesmo com as medicações endovenosas, a gente não consegue aí ajudar, e uma vez que essa célula não recebe essa glicose, ela não consegue trabalhar direito e ela vai levar vários problemas para todos os órgãos. Porque na hora que a glicose entra na célula, ela entra em todas as células. As células da função do pulmão, as células que ajudam a trabalhar o pâncreas, o fígado, o sistema urinário, o sistema digestório, enfim, como um todo. Então, se essa glicose não está entrando dentro da célula, eu vou ter várias alterações no meu corpo como um todo, né? E aí isso vai desencadear muitas coisas ali e pode me levar a óbito ali numa questão assim de poucos dias, enfim, por decorrência de complicações aí no sistema como um todo, tá? Então, se tiverem dúvidas, coloquem lá as dúvidas de vocês sobre esse tema, e aí eu vou estar tirando a dúvida de vocês, ok?